Só um momento, gente. Como é que vocês estão? Nossa primeira live. Espero que vocês gostem. Oi, Dan. Oi, Hugo. Oi, gente. Sejam bem-vindos. Rafa tá entrando. Olá, Oi, Rafa. boa noite, tudo Boa bem? noite, tudo bem? Dá oi para Tudo todo mundo que ótimo. está assistindo, gente. Sejam bem-vindos à nosso primeiro bate-papo EA, tá? Hoje o tema é liderança empática. O Rafa é um grande profissional. O Rafa, ele é head, né, Rafa, de digital, passou por grandes marcas como a Lelo, como Natura, JBS, e além de tudo é cantor. Então a Sim, gente no final da live a gente vai ter uma palhinha, né, Rafa? Esqueci sim. alguma coisa? Não, acho que não. Só tá meio baixinho, eu vou pôr o meu fone, só um segundo. Tá bom, te ouço bem pelo fone. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Rafa, acho que a sua conexão tá um pouco ruim. Pronto. Aí, Vamos lá vocês me então, escutam bem? Rafa. Eu tô ouvindo bem. Ótimo. Então Vamos vamos lá. lá, Rafa. Seja bem-vindo, obrigada, viu, pela Obrigado. presença. Obrigado E um pelo tema. convite, estou muito honrado. Ah, imagina, é uma honra, é um tema super importante, eu acho que nesse tempo de Sim. pandemia principalmente. Então vamos falar um Hum, pouco sobre liderança de empatia. uhum, Empática, a gente tem falado bastante sobre empatia, é um tema que está super atual, principalmente com a pandemia. sim. E também acabou se tornando um perfil super procurado por empresas, né? Um profissional Uhum, que consiga, né, liderar com empatia. Rafa, hoje, na sim. sua visão, o que é ser um profissional empático? Eu acho que primeiro de tudo é fundamental você ser humano, sabe? Se permitir ser humano, ser espontâneo, ser. Acho que é isso, porque eu lembro de uma época em que as empresas meio que esperavam que, tipo, a vida pessoal fica lá fora, a vida Sim, profissional começa a partir do momento que você bate o crachá. Só que as pessoas não tiram, né, a pessoa delas quando elas entram na empresa, né? Então, com eu certeza. acho que o principal é entender que todo mundo ali tem suas questões, todo mundo ali tem seus problemas, suas alegrias, suas tristezas, e que todo mundo é igual e merece ser respeitado, merece o espaço que está ocupando, né? Eu acho que a liderança empática é uma liderança que enxerga a pessoa, né? Que ouve a pessoa, que dá espaço para ela ser quem ela precisa e que principalmente é uma coisa que eu acredito muito, que valoriza a transparência, que traz a transparência para a relação, né? Eu acho que é fundamental que as pessoas, claro, com respeito, com alguns limites, né? Não é que você pode sair falando tudo que vem na sua cabeça de qualquer jeito na hora que der na telha, né? Acho que tem que ter aí alguns limites, enfim, coisas a serem respeitadas aí nessa relação, assim como na relação pessoal também, né? Eu acho que faz parte. E eu acho que é importante isso, saber ouvir, saber compreender, levar contextos em consideração quando alguma questão aparece, né? Ter Sim, paciência. Acho que gente, assim, lidar com gente é paciência, porque as pessoas são diferentes, elas têm ritmos diferentes, têm formas diferentes de aprender, sim. tem, enfim, tem etapas diferentes aí do seu desenvolvimento profissional, né? Então eu acredito nisso, assim. Com certeza, Rafa. E cada vez mais as empresas, os quadros de funcionários, independente do médio, alto escalão, o pessoal que está ali no Uhum. dia a dia, a diversidade está presente. A gente lida com pessoas de diversas idades e Sim, história, né? Então, eu acho que o principal é realmente esse respeito. E como a exatamente. gente viu que você tem grandes passagens, né, por marcas players como a Lelo, enfim. Uhum.
Você já se identificava nessa época como líder empático? Porque a gente fala hoje de empatia e de Uhum. liderar com empatia, mas hoje e antigamente, como é que você já se via como líder empático? Ou isso você construiu Sim. com o É, passar do tempo? eu acho que foi uma construção mesmo, daí porque na Alelo eu nem tinha uma posição de liderança, enfim. Acho que existe aquele outro tipo de liderança que é de conseguir ir influenciando as pessoas, conseguir se relacionar bem com outras áreas, né? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito relacional, acho que é o meu principal, minha principal característica, assim, sabe? Então, eu sempre acreditei e apostei muito nos relacionamentos, em construir bons relacionamentos e um bom clima. Isso eu, enfim, fui aprendendo desde os meus primeiros, das minhas primeiras experiências, enfim. Sim. Mas eu não era líder, assim, oficialmente nessa época, né? Mas vem dali muitos dos aprendizados que eu tive, com certeza. Tem grandes lições porque eu tive a sorte de ter líderes incríveis ali e que, pelo exemplo delas, porque é isso, né? A gente até conversou um pouquinho sobre essa questão de da onde a gente aprende, né? De onde que vem essa, né, a liderança empática, enfim, ser um bom líder. E eu acho que não é uma coisa, claro, você pode estudar, pode entender algumas teorias, mas vem muito do seu desenvolvimento pessoal mesmo. Eu acho que é muito importante se conhecer, estar sempre problematizar muitas coisas, entender qual é o nosso papel, entender quais são as nossas questões pessoais e profissionais para que a gente não. Para que a gente saiba, claro, a gente não vai conseguir manter as coisas fora, não vai conseguir controlar 100% das situações, mas conhecendo, pelo menos, a gente entende quando alguma coisa que está pegando ali vem, né, de uma outra questão. E acho que o exemplo, né? Ter bons exemplos, Com eu certeza. tive a sorte de ter líderes incríveis assim nas minhas passagens por essas empresas e eu aprendi muito com eles, assim. É importante, Rafa. Construir uma profissão realmente com empatia é difícil, até porque nem sempre a gente tem bons líderes, mas é Sim, importante a gente saber que existe uma outra forma de liderar e procurar desenvolver, né, essas habilidades. E para o exato. pessoal que está em casa e que ficou interessado em liderar com empatia, Uhum, né, quais são as habilidades, na sua visão, claro, que são necessárias se desenvolverem para ser um uhum. líder empático? Eu acho que assim, primeiro ponto, como eu tinha comentado, é você se conhecer e se cuidar, sabe? Fazer sua terapia ou quaisquer atividades que te ajudem a se conhecer e se entender para que você não projete no ambiente profissional os seus problemas e as suas questões. Ser líder é uma posição de muita responsabilidade, Com né? certeza. O que você diz e faz tem um impacto gigantesco, às vezes, na vida de outras pessoas. Então, eu acho muito importante a gente se conhecer, a gente se entender os próprios limites, para que a gente consiga estar ali mais inteiro e mais consciente de alguns mecanismos que a gente possa ter e que pode atrapalhar aí durante a lida com as pessoas. E aí o resto é muito ir desenvolvendo mesmo paciência, uma escuta interessada, uma escuta sem julgamento. Eu acho que isso é o mais difícil, né? É tipo você conseguir se manter impassível, não impassível, mas não assustar a pessoa com a verdade dela, porque depois ela não vai mais ser verdadeira. E aí, quando Sim, as pessoas não se sentem mais à vontade para serem verdadeiras com você, você fica com uma visão míope da sua área, assim, porque você começa a escutar o que você quer, o que vai te agradar, mas não necessariamente o que tá pegando de real ali, sabe? Com isso você perde gente, você enfraquece a sua própria posição, né? Depõe contra si mesmo. Então, sim. eu acho muito importante isso, sabe? Se conhecer, ter uma escuta real Ativas. ali presente e interessada e não reagir mal com a sinceridade das pessoas. Acho que essas são as primeiras coisas, assim, tipo, ter muita paciência e entender que as pessoas são diferentes. Acho que é isso que você estava falando, né, sobre diversidade.
é muito importante, porque as pessoas não têm as mesmas oportunidades, elas não têm. E aí eu, como um homem branco, né, que vim de uma família, minha família não era rica, mas me deu oportunidades, né? Meu pai sempre Sim, se preocupou com a minha educação, né? Meu pai e minha mãe. Então eu tive uma boa formação, mas não é todo mundo que tem as mesmas oportunidades que a gente. Então a gente precisa saber reconhecer essas coisas e ir aos poucos, dentro dos nossos limites, né, dentro do que precisa ser entregue, mas ir empoderando essas pessoas, empoderando todo mundo que está embaixo para que elas possam ir aos pouquinhos indo compensando algumas diferenças. Mas dá para aprender muito com todo tipo de gente que tem no seu time. Eu acho que essa é uma outra coisa, é estar sempre aberto para aprender. A gente nunca está pronto. Eu sempre parto do pressuposto de que eu não sim, estou pronto, que eu não sei tudo e não quero, não tenho essa pretensão, não acho que eu tenho que saber de tudo, fica muito chato também, né? O que você vai ter na vida de desafios se você já soubesse de tudo? Então, sim. sempre dá para aprender com as pessoas que estão ao seu redor, né? Com as pessoas da sua equipe, com seus pares. Então, trocar de uma maneira humilde, aberta, né? Ter essa. Acho que é isso, humildade também é muito importante, né? Porque a gente vê gente que, pelas próprias inseguranças, muitas vezes acabam vestindo uma imagem e uma postura de pouca abertura para troca, né? Acaba ficando uma Sim, coisa muito vertical. E eu acho que a horizontalidade é fundamental hoje em dia, assim, especialmente com as novas gerações, as pessoas mais jovens e tal. Não dá para ser aquela coisa tipo faz o que eu mando, me obedece, fica quieto, né? sim, Eu acho que é muito importante a gente estar todo mundo ali trocando, todo mundo. Você como líder tem ali o papel de dar uma puxada em algumas coisas, de organizar outras, medir, né? Tem umas coisas mais que precisam de uma senioridade maior e tal, mas eu acho que é muito importante que as pessoas consigam elas próprias ir liderando coisas, alguns projetos, irem tocando, por mais júnior que seja, assim, né? Eu acho que é sim. fundamental empoderar as pessoas e dar oportunidade para que elas vão se descobrindo, vão brilhando, né, junto, enfim, vamos crescendo todos juntos e se desenvolvendo, né? Acho que Com isso é muito certeza. importante. Até porque todo mundo, independente da sua idade, Rafa, tem como contribuir, né? Principalmente essa nova Sim. geração que nasceu no digital. Nossa, a gente ainda, enquanto funcionário, vai de 26, 30 anos, leva um pau Ô, do linda, digital quem e me o dera eu pessoal, tivesse nessa idade, meu bem, já passei disso aí, ó. a cara de bebê, tá Tô ótimo. com quase 36. Então imagina pra mim, se você tá falando, a gente que tem 26, 30 já sofre, imagina eu, né? Sim, mas é importante a gente identificar que todo mundo tem alguma coisa a agregar, né, Rafa? Eu vi que você Sim, falou muito sobre escutativa e eu acho que esse é o principal, a principal quebra, né, de visão de sim. liderança. Antes a gente tinha muito aquele líder autoritário que a sua palavra era a última, era a que valia, e agora quando a gente coloca o líder no papel de escutar os seus comandados, a gente começa a gerar uma grande transformação sem dúvida, né? E Super. pensando no que se pode fazer, né, com esses programas de liderança, você enxerga que hoje esses programas de liderança e de treinamento, eles envolvem essas qualidades e essas habilidades de um líder empático, ou ainda tem muita coisa a se fazer nesse processo? Olha, Dai, na verdade eu acho que desde que quando eu tava no Alelo, que eu nem era líder e tal, eu já via muitos treinamentos interessantíssimos, assim, que traziam já trazia essa provocação. E olha que tô falando de 2008, né? Eu entrei na Alelo em 2008, saí em 2014, 2015. E lá eu já via, lá na Natura, a própria JBS, na Fório, tem várias. A gente trabalha muito essas questões. O que eu observava, e que eu acho que é algo que é importante a gente ressaltar, é que assim, pode ter o conteúdo mais incrível do mundo, você pode ter as últimas tendências na sua mão, tem provas e mais provas de que pessoas que se sentem bem, que têm um bom clima, que se sentem ouvidas e tal, elas conseguem desempenhar muito melhor, você tem uma equipe muito mais coesa, mais integrada, com resultados incríveis e tal.
Mas é o que eu falo, se você não cuidar de você mesmo, você não consegue nem aplicar essas coisas, sabe? Eu acho que isso é um lance que eu fui observando, e aí pode ser totalmente da minha percepção, mas Percepção. assim, o RH não vai fazer milagre, sabe? Acho que tem uma parte muito legal, importante da empresa de investir nos líderes e treinando, oferecendo conteúdos, oferecendo reflexões. Eu acho que o treinamento ele te ajuda muitas vezes a observar que determinados padrões podem não ser tão legais, que determinadas atitudes, mas você primeiro precisa saber se conhecer muito bem para você poder até identificar essas coisas e ir mudando, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que o treinamento é maravilhoso, ele é importantíssimo. Eu faço um Sim. monte de curso, eu adoro. Tipo, tô sempre aqui me aventurando. Agora, nessa coisa do home office, eu tô fazendo uns 290 cursos, assim. É É um bom para deles, aproveitar. inclusive, super, exatamente, porque não tem mais deslocamento, minha aula Sim. de yoga não é em casa agora, então, tipo, eu tenho muito mais tempo livre, né? E aí eu tô aprendendo um monte de coisa, e um dos cursos que eu tô fazendo chama a Ciência da Liderança. Ai, que E é um legal. pouco uma visão da neurociência, de quais são as estruturas cerebrais que a gente ativa em diferentes situações e tudo mais. É um conteúdo incrível, mas você precisa ter o costume de refletir, precisa ter, isso, esse autoconhecimento, que eu acho muitas vezes que você vai conseguir desenvolver mais por meio da terapia, algumas vezes fazendo coaching, eu acho que pode ser muito legal para te trazer algumas reflexões. Acho que existem diversas ferramentas, diversas formas, enfim. No meu caso, eu acho que a terapia sempre foi fundamental para eu poder me conhecer, identificar determinadas coisas que são da minha vida, da minha história, que não vão embora, que vão aparecer, mas que sabendo que elas existem, e aí com esse hábito que a terapia te traz e essas outras ferramentas trazem, de você se observar, de se analisar, de se perceber, eu acho que você consegue ir absorvendo melhor, inclusive o que esses treinamentos, esses conhecimentos, as tendências, estudos podem te trazer sobre liderança, né? Legal, Mas eu Rafa. acho que sem o seu lado, acho que é uma, sabe É assim, uma é transformação 50% de cada interna. lado. Exatamente. Pode até Com ter uma certeza. responsabilidade da empresa, mas tem uma coisa muito pessoal mesmo, assim, né? Com certeza, Rafa, bem legal. Pensando que uma liderança empática acaba dando voz à sua equipe, né? E também Uhum. uma certa autogestão, você acredita que no futuro esse modelo de liderança ele ainda existirá de alguma forma? Eu acho que as coisas vão se transformando. Acho que vai continuar se transformando da forma como já está, né? A gente vê aí empresas, eu acho que foi a Netflix que eu li outro dia, que meio que não tem essa hierarquia, não sei se foi a Uber. Eu li alguma dessas empresas que surgiram mais recentes, né, que já nasceram agora nessa década que a gente está encerrando, né? Enfim, é, eu acho que elas já tem algumas empresas surgindo com uma estrutura diferente. Eu acho que vai demorar um pouco, mas a tendência é ir achatando a hierarquia, é mudando um pouco essas relações, inclusive, especialmente de poder, assim, né? Eu acho que o RH tem uma posição muito importante nisso, eu observo muito nas minhas experiências, que é de tirar o líder desse lugar de poder, de tipo, se você me atravessar, ou se você não fizer as coisas do jeito que eu estou dizendo, você está fora, sabe? O RH filtra essas coisas, o RH empodera o funcionário também, tem esse poder de ir aos poucos ajudando a achatar a hierarquia, ou pelo menos que se tenha muitos cargos, mas que pelo menos ajude a ser mais horizontal, pelo menos no trato, na escuta, na contribuição de todo mundo, né? Eu enxergo dessa forma. Assim. Legal, Rafa. E com certeza isso tem um impacto em questão de qualidade de entrega, Total. de prazo, de questão de faltas, né? E de envolvimento mesmo do time com a empresa. Eu acho que esse é o caminho, assim. E pensando em todos esses benefícios, Rafa, e pensando também na responsabilidade do RH e nessa mudança interna, né? Como você disse, o Uhum. líder, ele pode ter todo o treinamento que o RH puder fornecer,
e buscar a Uhum. qualificação externa, mas essa mudança não for interna, dele realmente entender que essa liderança autoritária não tem hoje, não surge mais efeito, é um Sim. processo muito longo e às vezes um processo doído, né? Então, porque você, além dessa mudança de pensamento, quais outros motivos você enxerga como uma barreira para um líder parar de ser autoritário e realmente ser um líder Uhum. empático? Eu acho que enquanto ele for reforçado nesse lugar, vai ser muito difícil ele mudar, né? Então, eu acredito muito nessas políticas e nesse papel da RH, no papel dos outros líderes, de enfraquecer esse tipo de comportamento. Porque se a pessoa. Porque eu já vi muitas vezes assim. Pode ser a empresa mais legal do mundo, com as melhores práticas, sempre vai ter alguém que destoa totalmente da cultura, mas que assim, entrega. O importante é que a pessoa entrega, não, porque dá muito resultado, tem resultados incríveis na área da pessoa. Mas a que custo? Tipo, Sim, deixando um rastro de sangue, sabe? Só que aí essas pessoas, se elas, mesmo fazendo isso, elas continuam sendo promovidas, continuam sendo premiadas de alguma forma, que seja com reconhecimento, com salário, com promoção, enfim, eu acho que ela nunca vai mudar, né? Enquanto você não enfraquece esse tipo de comportamento, aí eu acho que é por isso que você precisa ter um RH forte, um RH atuante, um RH confiável, né? Um RH que você, como funcionário, sabe que você pode levar questões, que você pode apontar coisas que estão acontecendo, que não estão na sua esfera, mas estão acima, e que isso vai ser levado de uma maneira cuidadosa para resolver, né? Enfim, e que vai ser tratado. Não com punição, porque também eu acho que não é fácil estar numa posição de liderança. Eu acho que com certeza. não é. As pessoas, às vezes, elas podem trazer certas violências, trazer comportamentos autoritários e tal, que não necessariamente é uma coisa intencional, né? Por isso que eu sempre falo da questão do autoconhecimento, mas ainda assim pode acontecer, né, de a gente fazer alguma coisa que não agrade as pessoas, mas tem que ter espaço para isso ser trabalhado, né? Sem retaliação, porque assim também, se você retalia quem está em cima, automaticamente quem reclamou no RH ou quem levou a questão para o RH vai acabar sendo punido também. Sim, Enfim, eu acho que tem que ter muito cuidado para lidar com questões delicadas, né? Mas eu acho importantíssimo que tenha isso, tipo um RH primeiro que seja muito atuante e os líderes acima também que valorizem, que é isso também, né? Se a empresa for de um dono X, né, empresa familiar pode até acontecer às vezes, porque às vezes é uma empresa que veio de uma família que foi prosperando, foi aumentando sem tanto conhecimento de gestão e tal, né? sim. Então, então é isso, acho que tem que ter primeiro os líderes de cima, tem que valorizar essa gestão mais humana e mais empática, não premiar comportamentos negativos e autoritários, e o RH tem que ser forte, atuante e confiável. Eu enxergo dessa forma, sabe? Ter gente no RH que vai saber levar questões sem que comprometa o clima, porque é horrível depois se, enfim, você fala uma coisa para o RH vai e trata com o seu chefe alguma coisa que você falou e aí vai virar um clima horrível. Trabalhar com um clima ruim é a É pior coisa, péssimo. assim, para a empresa. É pior, assim, para sua área, para a empresa. Então, Eu acho que eu essa acho é isso. construir essa relação de confiança, né, Rafa? Eu acho que o RH é isso, essa construção de confiança com o funcionário. Exatamente. E muito bom a sua visão, gente. Agora, quem Uhum. chegou, gente, boa noite. A gente está falando sobre liderança empática com Rafael Horta. Sejam bem-vindos. E, Rafa, a gente sabe que muitas pessoas ainda estão trabalhando no home office, né? Poucas Uhum. áreas foram liberadas para voltar mesmo. Sim. Então, como seria para você, um líder agora que está chegando para liderar com empatia, né? Liderar um time remoto? Como é que fica esse controle de entregas, demandas e enfim? Sim. Dai, assim, eu acho que o que a gente está vivendo ninguém nunca imaginou que fosse acontecer, né? Com certeza. Mas, assim,
eu, pelo menos, tive a sorte de trabalhar em empresas que sempre estiveram muito preparadas para essa revolução digital. Então, sempre tiveram estrutura para que você pudesse Trabalhar estar remotamente. longe, exato. Eu vivi muito pouco isso em outros lugares, mas a Ford, por exemplo, por ser uma empresa global, quando eu entrei, eu respondia para o pessoal que fica na Croácia. Eu entrei, inclusive, fui para lá, fiquei 3 meses morando na Croácia, montando um time aqui no Brasil. Eu só fui conhecer meu time pessoalmente, tipo, 4 meses depois, né? Nossa. Então, eu já, meio que, o que eu tô passando agora não é uma novidade, enfim, mas é isso, é o tempo todo conectado, né? O tempo todo se falando. Acho que é importante ter momentos de câmera aberta, de ligação mesmo, não ficar só no texto. Questões mais delicadas precisam desse tete a tete, enfim, que seja longe, mas que tem um Mesmo que olho ali, né? virtualmente. Exatamente. Tipo, eu acho fundamental para a gente manter uma proximidade, ali, uma certa quentura na relação com as pessoas. E tentar um pouco dar uma desapegada, porque assim, se você quiser controlar tudo, assim, nessa gana de querer ter certeza de que as pessoas estão fazendo o que elas precisam, que elas estão fazendo o trabalho delas e não estão sentadas vendo televisão. Enfim, eu acho que o importante é entregas, ter combinado, ter muito bem certinho assim com as pessoas o que elas têm para fazer, o que elas têm para entregar, e avaliando a partir das entregas e dos resultados. Agora, e claro, ter uma certa disponibilidade, não obviamente Sim. fora dos horários de trabalho, mas durante o expediente está disponível para os contatos que são feitos, enfim, para as mensagens que são enviadas, preciso falar com você agora, né? E acho que tem aí uma maturidade que precisa de todo mundo, né? Mas é isso, eu acho que tem que tomar cuidado para não querer controlar demais, tem que ter confiança. E aí eu acho que isso a gente já vai estabelecendo desde antes, né? Uma relação de confiança. Mas é isso, eu hoje tenho pessoas, eu tenho 4 pessoas diretas, né? 2 ficam no México, uma fica na Colômbia e outra aqui no Brasil. Então, mesmo que eu tivesse no escritório, Você não eu seria. já eu ia ter que de qualquer forma falar com as pessoas de longe, liderar de longe, né? Então eu acho que é uma um benefício desse tempo nosso, né? Enfim, de essa revolução do digital, essa coisa de todo mundo o tempo todo conectado, conexões rápidas que permitem a gente, né, conversar em tempo real, mesmo estando longe, sem gastar rios de dinheiro como era o telefone antes, enfim. E acho que as pessoas já vêm, especialmente as gerações mais novas, né? Já vêm com isso muito natural, né? Porque elas já Sim, nasceram mais digitais que a gente, assim. com certeza já tem uma facilidade. Total, né? Legal, Rafa. Pensando um pouco sobre essa troca e essa escuta ativa, né? Enfim, a gente tem os programas de feedback, alguns são bem traumatizantes, então, como você enxerga o feedback dentro dessa construção de líderes e subordinados e comandados? Como é que você enxerga essa relação? O feedback ainda funciona? Você acha que ainda é uma saída válida? Eu acho que é importante, assim, porque a gente não consegue enxergar tudo que a gente faz, né? Então eu acho muito importante trocar com as pessoas, mas tem que tomar muito cuidado em como a gente vai fazer isso, né? Acho que é muito importante a gente refletir, fazer com um plano, né? Não sair fazendo feedback, enfim. Tem aqueles momentos formais da empresa, né? De avaliação de performance, sei lá, semestral, às vezes anual e tal. Mas eu acredito muito no feedback constante, né? Então, por exemplo, eu com os meus times, eu sempre tenho minhas reuniões que é com todo mundo, que aí a gente fala, todo mundo troca, enfim, fala o que cada um tá fazendo e tal. Mas eu tenho os meus one-on-ones, né? Como eu chamo, toda semana eu falo com o pessoal do meu time, e a gente vai conversando sobre tudo, inclusive. E tem feedback que é na hora também, assim, tipo, rolou uma coisa, você puxa de canto, enfim, fala, ó, esse Sim. cuidado, não foi tão legal.
né, tomar cuidado, mas eu sempre penso muito, eu tinha muita dificuldade antes de dar feedback, sabe? Morria de medo de quando eu ia receber um feedback, tinha medo de falar e as pessoas Porque tem essa ficarem. cultura de ser algo bem ruim, né, Rafa? Exato, exatamente. Então, o que eu fui tentando fazer, enfim, e aprendendo muito do que eu vivi, inclusive dos feedbacks que não foram legais, assim, de não o feedback em si, mas a forma e o processo, mesmo os que não foram legais, eu acho que eu aprendi muito com isso para não repetir, né? Enfim, algumas coisas que eu vi rolando, né? E eu acho que tem que ter uma. Às vezes a gente precisa combinar um pouco o jogo, assim, na empresa, né? Nas políticas até de RH e tal, em treinamentos, o que é o feedback, como você deve se portar, né, no feedback. O que é aquilo? O que isso representa? Primeiro, sabe, queimar um pouco de Sim, neurônio, problematizando um pouco, tipo, o que isso quer dizer? O que aquilo está te dizendo? Tipo, não é que necessariamente está te trazendo a verdade. Talvez seja uma percepção que foi causada. O que você pode avaliar nas suas atitudes que podem ter causado essa percepção? Então a gente nunca está falando. Eu sempre tento deixar muito claro que eu não estou falando de uma verdade, né? Eu sim. estou falando de uma percepção que a pessoa me deixou, né? Como é que chegou para mim? Até para escutar, era essa a sua intenção? Foi isso mesmo? Entendi errado? Mas sempre convidando a pessoa a pensar, tá, se você recebeu esse feedback disso, dessa pessoa, todo mundo está falando meio que a mesma coisa, você não reconhece que isso seja a verdade, mas se todo mundo está dizendo que percebeu dessa forma, então tem alguma coisa que talvez na forma de agir esteja Sim. passando essa impressão, né? Então não toma para você como uma verdade absoluta, tipo, você escutou uma coisa, eu sou essa coisa e eu sou horrível, todo mundo odeia meu trabalho, né? Levar pro pessoal. Acho que essa coisa do pessoal, como eu te disse, eu sempre questiono, eu acho que a gente é pessoa e vai acabar levando pro pessoal tudo, mas Sim, tomar cuidado para não exagerar às vezes na reação e na representatividade que aquilo tem, né? Como eu disse, é uma percepção da realidade, então não é a realidade em si. A partir disso, você não precisa tomar para si como uma coisa, tipo, eu sou assim. Aí, a partir disso, você vai refletir sobre, em um outro momento, que eu acho que é ali no calor da emoção, sim, não é legal, né? Então, eu acredito num feedback que seja assim, tipo, tem um feedback para te dar. Ou então a gente combina, vamos marcar uma sessão de feedback, traga seus pontos que eu vou levar os meus, né? Eu prefiro sempre esse de, tipo, vamos fazer uma que é uma via, mas não é uma via do tipo, vou ser autoritário e te falar verdades, né? Mas é muito do tipo, ouve para você poder levar isso com você, processar, pensar se faz sentido. Fez sentido? Beleza, vou trabalhar nesse ponto. Não fez sentido? Esquece, tipo, beleza, tipo, eu tô falando a impressão que eu tenho, né, de alguma coisa. Então, eu acho que o tempo de reflexão é muito importante, porque senão pode facilmente entrar numa relação ali beligerante, você acabar discutindo e entrando numa, sabe, numa disputa de razão e alterar a voz. Então, eu acho a maior roubada, assim. Eu acho que é muito importante. E aí, se a pessoa começa a se alterar, você fala, ó, calma, deixa eu só falar meus pontos, aí eu peço para você, por favor, leva isso, pensa se faz sentido, e aí, se você sim, quiser, depois a gente conversa de novo, você diz o que você pensou, mas, sabe, para manter um respeito, para que seja útil de verdade, né? E aí eu acho que é isso. Outra coisa é ter o bom senso de entender o que que aquilo tá ajudando uma pessoa. Porque, tipo, assim, vou dar um exemplo bem idiota, que jamais faria isso, mas, tipo, sabe uma pessoa que te fala assim, ah, você é feio. O que que eu faço com essa informação? Então, tipo, falar coisas que não vão construir, que às vezes a pessoa não vai conseguir mudar, não adianta de nada. Então, eu acho que você precisa realmente também não perder a mão no feedback de tudo precisa ser no feedback, porque também a pessoa vai ficando sim, insegura. Se tudo que ela fizer, você tiver uma correção para fazer, né, assim, você vai desencorajando, né? Então acaba sim. ficando o oposto do objetivo que deveria ser o crescimento, a evolução, é, uma reflexão
de se você deve ou não mudar determinada atitude, né? Eu acho que é muito isso. Então, tomar muito cuidado com o que você vai levar pro feedback, né? Sim. Ser um feedback construtivo, né, Rafa? Sendo ele com Exatamente. pontos a melhorar ou com reconhecendo as vitórias do seu colaborador. Pensando Sim. agora que com a pandemia e com esse novo modelo de liderar, o que que líderes exatamente, a gente já falou que líderes de antigamente eram mais Uhum. apegados, eram mais autoritários, tinham aquela gestão vertical. Como é que você vê agora um líder que está saindo dessa antiga geração, entrando no novo modelo de liderar? O que exatamente ele tem que desapegar? Acredito que essa questão de autoridade seja uma delas, mas tem outros vários Sim. pontos que a gente precisa dar uma adaptada para conseguir trazer essa fluidez para a equipe e autoridade. Como é que você enxerga? O que, que Sim. precisa ser melhorado? Eu acho que a primeira coisa é assim, a pessoa precisa entender o porquê disso, assim, precisa. E aí, se é uma pessoa muito antiga, né, que até agora não despertou para isso, acho que você precisa de dados e fatos primeiro, tipo, mostrar pesquisa, mostrar, enfim, né, estudo, porque só dizer assim, ah, você é muito autoritário, a pessoa ainda é capaz de ficar puta com você e não vai adiantar de nada. Então, acho que precisa dar sentido para isso, né? A pessoa, porque é isso, a mudança nunca vai ocorrer. Uma pessoa não muda algo porque simplesmente porque um outro falou, porque aí não é nem genuína, assim, ela precisa acreditar naquilo e a mudança tem que vir de dentro, né? Você pode ter alguns estímulos de fora e aí é isso, tipo, tem um papel que vai ser de quem tá ao lado, né, de tentar mostrar e dar sentido para isso, tipo, olha, esse dado aqui, essa pesquisa mostra que X%, e aí é coisa concreta. Se a Sim, pessoa não, se ela tá zero conectada com isso, tipo, não é falar em afetividade, enfim, que ela vai se abrir para isso, né? Então acho que tem que mostrar dados e fatos e a partir daí construindo muito aos poucos, porque uma mudança dessa não é de uma hora para outra. Mas é isso, é mostrar o custo até disso, sabe? O custo sim. emocional, o custo de equipe, o custo de dinheiro, porque se você lidera dessa forma, as Provavelmente, pessoas não vão aguentar ficar embaixo de você. Daqui a pouco você vai perder essa pessoa, porque ela vai arrumar um emprego em que ela vai ser mais ouvida, que ela vai ver mais sentido no que ela faz, porque ela é respeitada, né? Então, você vai perder. Quando você perde, você tem que contratar e treinar tudo de novo. Isso é um sim. custo de tempo e de energia gigantesco, né? Então, você mesmo sai perdendo. Eu acho que é isso. Tem que ir mostrando aos poucos, de forma mais racional, como é que... por que uma liderança empática é tão valorizada hoje em dia, né? E aí é Sim, isso. São esses hábitos que você tem que ir desenvolvendo mesmo. Tipo, tomar cuidado com a forma que você escuta as coisas, não se chocar com tudo, né? Eu fico imaginando um terapeuta que escuta coisas assim absurdas e fica com aquela cara, né, de porque é quase o impassível, terapeuta. plena, né? Você tem que Por- ir desenvolvendo esse mecanismo para não enfraquecer essa relação, né? Para não desencorajar a pessoa de te trazer os pontos dela, enfim, acho que é isso, é ir Sim, desenvolvendo a questão da escuta, da atenção, problematizar, eu acho que é muito importante problematizar as relações de poder, as questões sociais, entender lugar de fala, da onde você está sim, falando quando você é líder e quando você diz uma determinada frase, o impacto que tem, como é diferente do impacto que uma outra pessoa qualquer fala. Então, tipo, você quando é CEO e você fala X coisa, tem um impacto avassalador. Assim. Então, tipo, sim, precisa ter muita consciência de classe, consciência de privilégios, né? Problematizar as relações de trabalho, entender relações de poder, né? Enfim, eu acho que são essas coisas que e acho que está longe ainda de todo mundo conseguir desenvolver isso, mas sim, tem se falado cada vez mais, né? Acho que no Brasil a gente vê movimentos sociais muito fortes, né? Sobre diversidade, então sobre a questão negra, sobre a questão LGBT, né? Sobre as questões sociais mesmo de posições sociais, hierarquias sociais, relações de poder. Acho que cada vez mais isso está sendo discutido. Acho que grandes líderes e
estão cada vez mais prestando atenção e se abrindo para isso, né? Para que seja natural também, para que não seja só uma demanda de, eu vou perder venda se eu não fizer X coisa, né? Então, eu acho que a gente vai vendo transformações aos poucos nas empresas e nas pessoas, mas eu acho que a gente que está em posições de liderança precisa ir buscando conteúdos, conceitos, coisas que ajudem a expandir um pouco essa consciência para que você não fique chocado com algo que determinada pessoa te fale, para que você não, sem querer, silenciosamente acabe silenciando ou discriminando, né, de forma não intencional, mas que pode acontecer, né? Então você precisa estar consciente, né, de quem você é, Sim. qual é o seu lugar, como a sua palavra tem impacto, né? Qual é o seu lugar de fala, qual é o lugar de fala das outras pessoas que estão com você, enfim. Rafa, perfeito. Eu acho que com essa sua fala você convidou todo líder a pensar e a Sim, liderar de forma humana, né? Eu acho que a gente lida sim, com pessoas, cada um tem sua história de vida, enfim. E exato. você comentou que tem essa facilidade de trabalhar remotamente, então como tem sido para você? Tem sido bom? Tem sido tranquilo? Tem, não, tá maravilhoso, assim, eu fui descobrindo mais a minha casa, porque eu acho que tem uma valorização do externo, né, assim, do tipo, tempo livre, eu preciso sair, fazer X coisa, encontrar tal pessoa, fazer não sei o quê, ir a tal e tal programa, você só relaxa, só consegue sentir que descansou se você sai de casa, e aí eu acho que eu tinha um pouco, eu sempre amei minha casa, mas eu tinha um pouco uma relação meio de, eu durmo, como, mas tá sempre buscando coisas fora, assim, né? Sempre nessa ânsia de viver coisas e tal. E eu fui redescobrindo, assim, a minha casa, que foi muito gostoso, assim, tipo, aproveitar mais o espaço, conseguir me sentir relaxado, descansado, mesmo sem ter mil atividades fora. Eu acho que está sendo incrível para poder, para você conviver melhor com as pessoas, né? Enfim, infelizmente, o meu marido ele tem que trabalhar fora, porque ele trabalha na área da saúde, né? Ele é psicólogo num serviço de saúde pública, então não tem home office no caso dele, enfim, então ele Sim. sai todos os dias para trabalhar. E aí eu fico com a Lípia, que é meu cachorrinho, meu filho Melhor canino. companhia. Sim. E tá sendo incrível, porque antes eu de manhã brincava um pouco com ele, não sei o quê, depois eu saía e voltava só de noite, e ele ficava muito tempo sozinho. Não quero nem ver como vai ser quando acabar a quarentena, mas Nossa, a gente nem pensa nisso agora. acho que eu vou ter que arranjar um irmãozinho para ele, uma irmãzinha, porque ele vai ficar muito louco. Mas é isso, agora eu passo o dia com ele e ele é muito tranquilo, enfim, mas dá uma alegria, tipo, tem alguém ali, sabe? Não é, claro, como está no ambiente de trabalho em que você tem as pessoas, você troca, conversa, não sei o quê, mas tem o bichinho ali que traz uma vida para casa e ele não dá muito trabalho, tipo, o máximo que ele faz é trazer a bolinha, enquanto estou em reunião, enquanto eu estou trabalhando, ele traz a bolinha dele, fica encostando em mim, assim, até eu pegar e jogar para ele buscar. Aí ele faz isso algumas vezes e tal, mas eu consigo, embora eu não seja incrivelmente multitask, eu consigo continuar prestando atenção no que eu estou fazendo e jogar a bolinha para ele. E aí, às vezes, ele vem, põe a pata assim na minha perna, pede pra eu pegar ele no colo, e aí ele fica trabalhando comigo, assim, tipo, deitado no meu colo. Às vezes ele fica olhando na janela, e eu aqui digitando, conversando, fazendo call, e o bicho aqui no meu colo, sentadinho. Ai, que delícia, Rafa. Confesso que, olha, eu gosto do home office. A gente na Sim, Oaken tem trabalhado desde o início da pandemia remotamente e, assim, tem sido incrível. A gente conseguiu, essa questão de conviver em casa com seus bichinhos, com certeza mudou você muito. tem Assim, também? eu tenho uma cachorra e um gato, imagina. Ai, que lindo. A É. minha esposa tá aqui toda hora controlando eles, porque já sabemos que agora os bichinhos fazem parte de lá, eles com trabalho, enfim. Sim, eu Não acho que o tem Cláudio jeito. trancou ele também, porque senão ele tava rodeando aqui. Ai, que legal, Rafa. Que bom que você tem se dado bem. Muita gente no início Sim, ficou um pouco assustada com home office, né? Principalmente líderes. Meu Deus, como é que eu vou gerenciar equipes enormes sim. remotamente? Mas graças a Deus deu tudo certo e a Eu gente acho que segue mais do que isso, confiante. tem muita gente que deu uma pirada, assim, com o isolamento, né? Estar longe de Também. pessoas, especialmente quem tem uma vida muito fora, e eu acho que é isso, a saúde mental acabou virando a grande pauta, né?
foi muito legal porque a Fório faz aparelhos de skincare, né? E a gente tá vendo que as pessoas estão super cuidando mais da pele, investindo mais nelas mesmas, porque é um tempinho de, tipo, ai, relaxar, vou limpar meu rosto, Sim, vou fazer uma máscara, não sei o quê. Skincare tá bombando, assim, né, nessa... tá E é mesmo. muito importante para a saúde mental. Assim como os bichinhos, eu acho, também são importantíssimos para a saúde mental, né? E Com todo tipo de certeza. atividade que você puder fazer também, eu acho que as pessoas foram tendo que ir descobrindo formas de se manterem sãos dentro de casa, né? Com Mas certeza. foi um problemão, assim, nossa, muita gente deu uma surtadinha, assim, né? Ah, eu confesso que eu nunca fui uma pessoa de ficar muito no externo, de rolê, enfim, então eu adorei, aproveitei para colocar yoga em dia, Ai, tudo sim, isso. eu também fiquei bem mais Rafa, assíduo. a gente tenta, né? Agora não tem Sim, desculpa mais da falta de tempo. exato. Rafa, foi um prazer te Ai, receber, obrigado. viu? Muito Muito importante a obrigado. nossa pauta, a gente está numa transformação de pessoa, né? De ser humano, de sociedade. É importante a gente liderar Sim, com humanidade, afinal a gente fala com pessoas, vende para pessoas e tudo é uma grande ponte, uma grande linha, né? exatamente. Agora, como me fala, homem, como é que vai ser o seu futuro? Você é cantor? A música é só uma paixão? Vai virar profissão mesmo? Já virou, né? Você já tem um Sim. CD gravado. Fala um pouco sobre Ah, a sua carreira. eu considero que é uma segunda profissão, assim. Eu não, hoje não vejo muita forma de viver dela e tal, mas é importante para mim, assim, e é muito sério, eu levo muito a sério. Então eu não diria que é um simples hobby, né? Eu invisto muito tempo, dinheiro, enfim, nisso, né? Então eu não considero um simples hobby. Nada contra hobbies também, eu tenho vários, mas é assim, tipo, é que a música para mim tá em um outro lugar mesmo. Sim. Mas, enfim, nunca brigou com o meu trabalho, né? O meu outro trabalho, o meu trabalho principal. Então, eu sempre consegui levar as duas coisas, né? De boa. Eu comecei cantando num grupo vocal. A gente cantou junto por 9 anos, eu acho. Tem um disco também, um CD lançado, chamava Grupo Eco, com dois Cs, ECCO, Grupo Eco. Tem no Spotify também, enfim. A gente cantou juntos por muitos anos, depois foi cada um fazendo várias coisas, enfim, seus projetos, cada um foi para um lado, e aí a gente acabou encerrando esse projeto, enfim, mas eu tenho o maior carinho pelo Eco, eu fiz coisas incríveis, tive a honra, por exemplo, de gravar com o Seu Valença no CD, Ai, que então eu legal. dividi um solo com ele, então, foi um trabalho assim maravilhoso, né? E até hoje eu tenho saudades de cantar com o pessoal, a gente sempre se fala e tal. E aí depois eu fiquei um tempo sem fazer nada, e aí eu decidi que eu queria ter um projeto meu, né? E aí eu comecei a pensar o que que seria isso, e aí eu fui conversar com alguns produtores, acabei fechando uma parceria aí com um produtor chamado Guilherme Castrupe. O Castrupe é maravilhoso, enfim, ele já trabalhou com a Vanessa da Mata, com o Chico César, e aí ele foi o responsável por um disco da Elza Soares, que eu amo, dois discos na verdade, né, mas os mais recentes, né, então ele foi o responsável pela produção, que é A Mulher do Fim do Mundo e Deus é Mulher, e eu fiquei, assim, encantado com o trabalho dele, a gente acabou trabalhando juntos, ele produziu um EP meu, né, que são 4 músicas, e aí, enfim, eu gravei esse EP, lancei, só que aí no meio eu fui para Croácia, fiquei muito focado no meu trabalho, então eu não fiz um super lançamento desse projeto. Tem um clipe, né, que eu gravei, que inclusive o Cláudio, que é meu marido, dançou no clipe, ele é dançarino, bailarino também, então nós Ah, dois eu somos quero das ver. artes. Sim, ficou muito bonito, modéstia à parte, assim, eu gostei muito do resultado e ele dançou lindo, assim. Mas aí é isso, tipo, acabou ficando meio em suspenso, eu comecei a pensar em um show em cima do conceito desse disco e tal, mas aí acabou não rolando, veio a pandemia, enfim, e aí o que aconteceu é que eu comecei a aprender produção musical e tô arranhando as minhas próprias coisas aqui agora, assim, tô fazendo curso, tô fazendo aula, produzindo umas coisas e gravando música aqui mesmo, vou começar um curso de composição, então eu tô sempre me redescobrindo aí como cantor, como artista, né?
Ai, que legal, Rafa. Então, já que a gente entrou nesse assunto, nada mais justo do que você finalizar essa live cantando pra gente, né? Ai, tá bom. Fica à Que vontade, o vergonha. espaço é seu. Que tímido. Mentira, eu não sou tímido. Faz tempo que eu não Sabemos. canto pros outros, assim. Ô, Dai, gente, desculpa, só preciso pegar uma aguinha rapidinho e já venho, tá? Um segundo mesmo. Fica à vontade. Gente, aproveitando que o Rafa foi pegar uma água, semana que vem a gente tem mais uma live. Então, siga a Okia, fique esperto, que semana que vem a gente tem mais um conteúdo interessante. Voltei. Que rápido! Tá, vai rapidinho. Eu vou cantar uma música que chama Foguete. É uma música que é do repertório da Maria Bethânia. Foi composta pelo J. Veloso, que é sobrinho dela, em parceria com um que eu não vou lembrar agora, me desculpe. É uma música que eu gosto Imagina, muito. Rafa. Vou cantar. Deixa eu só. Ai, nossa, eu fiquei falando muito, tô... Não. Tantas vezes eu soltei foguete, imaginando que você já vinha. Ficava cá no meu canto, calado, ouvindo a barulheira que a saudade tinha. É como diz João Cabral de Melo Neto, um galo sozinho não tece uma manhã. Senti na pele a mão do seu afeto, quando escutei o canto de Acauã. A brisa veio feito cana mole, doce me roubou um beijo, flor de querer bem. Tanta lembrança esse carinho trouxe, um beijo vale pelo que contém. Tantas vezes eu soltei foguete, imaginando que você já vinha. Ficava cá no meu canto calado, ouvindo a barulheira que a saudade tinha. Tirei a renda da naftalina, forrei cama, cobri mesa, fiz uma cortina. Varri a casa com vassoura fina, amei rede na varanda, enfeitada com bonina. Você chegou no miudar do dia, eu nunca mais senti tanta alegria. Se eu soubesse, soltava foguete, acendi uma fogueira, enchi o céu de balão. Nosso amor é tão bonito, tão sincero, feito festa de São João. Ai, É que isso. lindo, Rafa, que lindo. Maravilhoso. Obrigado, muito Obrigada, viu? obrigado. Obrigada pela presença, foi uma honra Obrigado a te vocês. Nossa, a honra foi receber. toda minha. Que legal esse papo, Dai. Muito, muito legal e importante. Obrigado Muito mesmo, viu? necessário, Rafa. Sim. Continue sendo esse líder maravilhoso que você Ai, é. obrigado. Espero que eu seja. Já é, você é líder Obrigado. de alma. Tá Ai, ótimo. obrigado. Ai, obrigado Obrigada, mesmo. viu, gente? Um beijo e até Tchau, um semana que beijo. vem. Até mais. Até. Oi, gente. Vou convidar o Rafa, peraí.